Capítulo 551. Revestimento descarado. Conteúdo patrocinado. Foi ao crepúsculo que a carruagem de guerra em que Roel viajava chegou ao coração da influência da deusa-mãe e ele contemplou uma das maiores construções desta época. Era um alto arranha-céu emanando um brilho suave que refletia a luminescência prateada da lua. Era uma estrutura tão alta que Roel só conseguia ver sua parte central, embora eles próprios estivessem no céu. Ao redor desta majestosa torre havia uma vasta cidade que se estendia até o horizonte. Lord Roel, estamos chegando ao nosso destino em breve. Milímetros. Roel assentiu em silêncio, certificando-se de esconder seu espanto. Adola pegou uma ferramenta mágica para estabelecer comunicação com a torre. Monsol Tower. Isso era o que os seguidores da deusa-mãe chamavam de majestosa torre. O nome originou-se de como a torre brilharia fracamente sempre que a lua prateada subisse ao céu, e havia rumores de que a própria torre foi abençoada pelos ancestrais de todas as raças. Não havia base para os rumores, mas seria tolice pensar que a torre Monsol não passava de uma bela estrutura. Desde o momento em que Roel entrou na cidade, experimentou uma sensação familiar de formigamento. As pedras da coroa pulsavam de alegria, como se tivessem encontrado seu lugar de pertencimento. Essa reação. Eles também estão por perto? Roel estreitou os olhos dourados enquanto naturalmente pensava nas 6 calamidades. O conhecimento de que as 6 calamidades também existiam nesta época deu uma visão da situação atual entre as duas partes em conflito. O Salvador tinha muitas raças poderosas jurando lealdade a ele, como os gigantes, os Wingmen, os dragões e talvez até os anjos supostamente neutros também. Para ser justo, a deusa-mãe também tinha uma força impressionante sob ela, mas não havia dúvida de que ela era mais fraca em termos de proeza militar geral. No entanto, seria uma história diferente se as 6 calamidades também fossem consideradas. As 6 calamidades individualmente possuíam habilidades que superavam as dos deuses, e provavelmente seriam mais fortes do que nunca nesta era, quando a deusa-mãe ainda estava ativa e em seu auge. Além disso, a deusa-mãe estava em relações mais próximas com as bestas demoníacas e os deuses malignos. Até mesmo o Salvador teria que pensar 2 vezes antes de fazer um movimento contra tal força. Roel não conseguiu manter a calma, temendo que as calamidades detectassem as pedras da coroa e fossem atrás dele. Adola notou sua expressão sombria e ficou confusa por um breve momento antes que a compreensão a atingisse. Milord, você deve ter notado as auras dos enviados de nosso Deus. Não há necessidade de se alarmar. Eles não vão agir fora do lugar sob a vigilância de nossa deusa-mãe, Adola o assegurou. É mesmo? Roel assentiu pensativamente. Conteúdo patrocinado. O fato de Adola ter mencionado os enviados de Deus por conta própria sugeria que as informações sobre as 6 calamidades não eram confidenciais, o que significa que o Salvador e sua facção provavelmente também sabiam sobre elas. Se fosse assim, Adola, seu clã parece ter um laço especial com os enviados de Deus. Eles estão sob a jurisdição do seu clã? Roel perguntou em tom casual, apoiando a cabeça em seu braço. O corpo de Adola enrijeceu. Ela hesitou em responder à pergunta. Pelas regras, ela não deveria compartilhar detalhes específicos sobre os enviados de Deus, especialmente considerando o quão importante eles eram para a facção da deusa-mãe. No entanto, a pessoa que fez a pergunta não era outra senão Kingmaker Roel. Isso complicou a situação. A importância de Roel superou até mesmo a dos enviados de Deus. Além disso, ela poderia dizer que, embora o relacionamento de Roel e a deusa-mãe tivesse chegado a um ponto de congelamento, os dois ainda se preocupavam um com o outro. A deusa-mãe estava de olho nele mesmo depois que eles se separaram, enquanto a decisão de Roel de não retaliar, apesar do ato de insolência cometido contra ele, refletia seu desejo de reconciliação. Pensando que ela tinha visto através de tudo, a guarda de Adola baixou lentamente. Isso é, não é bem assim. Nosso clã é responsável por cuidar dos enviados de Deus em nome de nossa deusa-mãe enquanto ela está ocupada com outros assuntos. Eu vejo. Isso não é perigoso? E se ocorrer um acidente? É improvável que isso aconteça. A deusa-mãe concedeu sua autoridade sobre nós. Os enviados de Deus não nos machucarão desde que não os agredamos. É bom ouvir isso. Duvido que alguém seria tão tolo a ponto de prejudicar os enviados de Deus. Esses seres não conhecem a morte, certo? Isso mesmo.
Os enviados de Deus nunca morrerão enquanto o esplendor de nossa deusa mãe brilhar sobre o mundo, Adola respondeu com um sorriso confiante enquanto olhava para a brilhante lua prateada no céu. Roel lentamente estreitou os olhos enquanto confirmava as condições para vencer as 6 calamidades. Ao obter essa informação crucial, o Pégaso soltou um ressonante relincho e a carruagem de guerra seguiu em direção a uma plataforma de pouso fora da Torre Monsou. Guardas totalmente blindados estavam em 2 fileiras ordenadas do lado de fora da torre enquanto esperavam respeitosamente a chegada do Fazedor de Reis. Assim começaram os dias de prisão de Roel. Conteúdo patrocinado. Prisão. Encontre o original em bit.ly 3tfs 4p4. Esta palavra aludia ao perigo, evocando pensamentos de uma sala lacrada guardada por guardas que mantinham um olhar atento sobre o prisioneiro. Esse não era o caso de Roel. Em vez de ser trancado dentro de uma sala sufocante dentro da Torre Monsou, ele foi levado para uma sala que era ainda maior do que as suítes presidenciais em seu mundo anterior, uma que ocupava metade do andar de uma torre. Tinha todo tipo de comodidades, desde um quarto confortável até um jardim privado para aliviar seu tédio. Além disso, Roel recebeu total autoridade sobre o pessoal que ele queria que o servisse. Só para esclarecer, esta não era uma autoridade superficial onde ele tinha que escolher em uma lista limitada de pessoas para decidir quem ele queria que o vigiasse. Se quisesse, poderia acabar completamente com o pessoal e ficar sozinho no quarto. Ele não podia acreditar que um prisioneiro como ele pudesse ter direito a tamanha generosidade. Isso mostrou que a deusa mãe havia suavizado sua atitude em relação a ele. No final, ele ainda escolheu manter alguns servos com ele, incluindo Adola. Ele queria receber atualizações sobre a situação lá fora, e esta sala era realmente muito grande para ele ficar sozinho. Roel deitou-se no sofá e examinou a sala vagarosamente. O uso excessivo de joias em todos os cantos refletia claramente a preferência dos elfos superiores. Agora que ele estava finalmente fora de perigo e tinha algum tempo para si mesmo, ele deu um suspiro de alívio. No pico da Torre Monsou, uma mulher de cabelos pretos e olhos dourados sentada no topo de um trono observava o cenário distante com uma carranca preocupada. Perdoe-me a insolência, ó grande deusa mãe, mas a decisão que você tomou ontem à noite estava em desacordo com nosso plano. Eu humildemente imploro a você que reconsidere sua decisão, disse um elfo de meia-idade atrás dela com uma expressão severa. Atrás dele, os escalões superiores das outras raças assentiram silenciosamente, expressando sua aprovação às palavras do alto elfo de meia-idade. Misher Sofiati. Esse era o nome do alto elfo de meia-idade. Ele era o chefe dos altos elfos que juraram lealdade eterna à deusa mãe. A natureza absoluta de seu atributo de origem leal os tornava seus súditos mais confiáveis, concedendo-lhes uma alta posição em sua facção. Por isso, naturalmente assumiu a importante responsabilidade de aconselhá-las sempre que tivessem que tomar decisões importantes. Dito isto, os elfos superiores geralmente obedeceriam incondicionalmente às ordens da deusa mãe. Na verdade, esta foi a primeira vez que o devoto Misher expressou uma oposição tão forte à decisão dela, e ele também tinha razão em fazê-lo. A deusa mãe estava agindo de acordo com seus sentimentos. Conteúdo patrocinado. Longe do que parecia, o poder avassalador da deusa mãe não foi a única razão pela qual eles conseguiram interceptar Roel com sucesso na noite passada. Na verdade, o departamento de inteligência de Misher foi quem notou uma anomalia nos movimentos do King Maker e rapidamente despachou tropas para detê-lo até o anoitecer. Antes da operação, eles já haviam combinado como lidariam com o Fazedor de Reis, mas a deusa mãe acabou agindo de acordo com seus próprios sentimentos. Misher sempre se preocupou profundamente com o lugar especial que o Fazedor de Reis ocupava no coração da deusa mãe. Todas as pistas que ele descobriu o deixaram mais certo do que nunca de que o Fazedor de Reis estava do lado do Salvador, mas mesmo assim ele ocultou a informação da deusa mãe porque sabia que era inútil. As pessoas comuns não podiam começar a imaginar o quão misericordiosa a deusa mãe era em relação ao Fazedor de Reis, a ponto de Misher saber que não poderia falar descuidadamente contra o Fazedor de Reis. Ele precisaria de algo mais absoluto para levar a deusa mãe a se livrar daquela ameaça, e ele acreditava que não demoraria muito para que esse dia chegasse. Ele estava certo. Na noite anterior, a deusa mãe ficou furiosa quando confirmou que o Fazedor de Reis a havia traído.
Ela endureceu seu coração e aprovou a proposta de Michel e dos outros para eliminar a variável instável que poderia influenciar o curso da guerra. No entanto, uma noite depois, Michel recebeu uma notícia inacreditável. Não só a deusa-mãe não matou o fazedor de reis, mas também o trouxe de volta para a Torre Monceau para cuidar dele. O que? As palavras não poderiam começar a descrever o quão estupefatos Michel e os líderes da corrida ficaram. Eles expressaram forte oposição ao curso de ação da deusa-mãe, mas, por algum motivo, esta se recusou a mudar de ideia. Na sala de audiência mal iluminada, Michel compartilhou seu ponto de vista e até detalhou os prós e contras desse assunto. No entanto, a deusa-mãe continuou a olhar silenciosamente pela janela, deixando claro se ela estava prestando atenção ou não. Demorou muito até que ela finalmente respondesse. Ele não retaliou ontem à noite, seja contra a prisão ou meu selo. Talvez tenha sido apenas um mal-entendido. Michel e os outros não podiam acreditar no que estavam ouvindo. Eles tinham certeza absoluta de que a deusa-mãe teria entrado em conflito com o fazedor de reis na noite passada, a julgar por suas personalidades e posturas diferentes. Foi por isso mesmo que eles escolheram não ir junto, pois não seriam capazes de interferir em uma batalha daquele calibre. Era difícil imaginar que o Kingmaker se renderia assim. No entanto, após uma reflexão cuidadosa, a expressão de Michel tornou-se sombria mais uma vez. A situação duvidosa só o deixou ainda mais vigilante. Conteúdo patrocinado. Ó grande deusa-mãe, suspeito que sua rendição pode ter sido um movimento estratégico para a sobrevivência, em vez de um símbolo de submissão. Além disso, não importa se ele retaliou ou não quando já é certo que ele nos deu as costas. Pelo bem desta guerra santa, não podemos permitir que uma variável tão instável continue existindo. As palavras apaixonadas de Michel ganharam a aprovação dos outros líderes da corrida. Nem mesmo a deusa-mãe foi incapaz de permanecer imperturbável. Ela teve que admitir que as palavras de Michel faziam sentido. Por mais poderoso que o fazedor de reis fosse, ele não tinha chance alguma contra a deusa-mãe, quer decidisse lutar ou fugir. Era possível que a submissão de Roel fosse apenas uma manobra estratégica para sobreviver à crise. A deusa-mãe entendeu isso muito bem, mas isso não a impediu de abrigar um pequeno tom de esperança em seu coração. Mas e se? E se ele realmente se arrepender? E se ele realmente me entender agora? A deusa-mãe agarrou-se fervorosamente a essa esperança em seu coração. Era o desejo sincero de uma mãe que seu filho amadurecesse, e tais esperanças eram quase impossíveis de extinguir. Michel entrou em pânico. Esta não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. A incapacidade da deusa-mãe de tomar ações decisivas contra o Kingmaker quase resultou em consequências desastrosas para eles uma vez, e parecia que a história estava se repetindo. Ó grande deusa-mãe, de bom grado suportarei os pecados em seu nome se você for incapaz de endurecer seu coração. A sala de audiência mergulhou no silêncio. Os líderes da corrida tremeram de medo ao ver a expressão da deusa-mãe ficar fria logo após Michel dizer essas palavras. A atmosfera ficou tão pesada que todos naturalmente ficaram em silêncio. No entanto, Michel se recusou a retirar suas palavras. Ele esperou silenciosamente a resposta de seu soberano, sem se preocupar com as implicações de suas palavras. Sentindo a lealdade obstinada do homem diante dela, a expressão da deusa-mãe se iluminou e seus sentimentos finalmente culminaram em um suspiro suave. Vou ter uma conversa com ele primeiro. Com essas palavras, a deusa-mãe levantou-se e deixou a sala de audiência, deixando seus subordinados atordoados se perguntando que tipo de poção sedutora o criador de reis a havia alimentado. Algum tempo depois, os líderes da corrida finalmente recuperaram a calma e também deixaram a sala de audiência. Enquanto isso, Roel já havia descido à Terra dos Sonhos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 552.1 Prisão 1. Conteúdo patrocinado. Lorde Roel, você tem algum pedido esta noite? Apoie-nos em bit.ly 3tfs4p4. Roel olhou para a desconfortável Adola com as sobrancelhas erguidas, sem entender o que ela queria dizer. Os únicos pedidos em que ele conseguia pensar agora eram recuperar sua liberdade e remover o selo dele. Para o primeiro, ele já havia perdido toda a vontade de escapar após o encontro com o deus do mal na carruagem de guerra. Simplesmente havia muitas ameaças à espreita neste mundo. Eu posso encontrar um deus do mal que está fora de minha vida enquanto perambula pelas ruas.
Sou apenas um substituto do nível 3 da origem, não o poderoso fazedor de reis. Eu não quero morrer ainda. Ele também poderia solicitar que o selo sobre ele fosse removido, mas seria melhor falar diretamente com a deusa mãe sobre isso do que ter os servos transmitindo suas palavras. Ele tinha a sensação de que eles se encontrariam muito em breve de qualquer maneira. Como resultado, Roel não sabia o que dizer. Sua hesitação induziu o mal-entendido de Adola, e ela humildemente olhou para ele antes de elaborar mais. Eles não são os únicos. Você pode escolher as outras empregadas da lista também. As criadas? Conteúdo patrocinado. Os olhos de Roel se arregalaram lentamente. Ele olhou para a porta, onde as criadas permaneciam de cabeça baixa, constrangidas. Finalmente percebeu o que Adola queria dizer. Não há necessidade disso. Você pode descansar agora. Eu gostaria de um tempo para mim. Roel dispensou as criadas com um aceno de mão. Suas palavras induziram respostas variadas das empregadas. Alguns deram um suspiro de alívio. Alguns balançaram a cabeça em desapontamento. De qualquer forma, eles não tiveram escolha a não ser deixar a sala depois que ele ordenou. Roel exalou profundamente. Tal tentação era fatal para um homem, afinal, os elfos superiores eram conhecidos por sua beleza. Porém, era difícil para ele se sentir atraído por elas quando já tinha parceiras tão arrebatadoras, sem contar que sua consciência não permitia que ele as traísse. A disposição dos elfos superiores em ter um relacionamento com ele, mesmo sendo um prisioneiro aqui, mostrou quão respeitado o Kingmaker era. Ainda assim, ele se sentiu ligeiramente insultado por eles estarem apenas perguntando se ele tinha algum pedido esta noite, quando já estava quase amanhecendo. Você está insinuando que terminarei antes do nascer do sol? Quem você está olhando para baixo? Roel ficou ofendido com o insulto não intencional, mas não era tão infantil a ponto de sentir a necessidade de provar a si mesmo. Além disso, precisava de um tempo sozinho para pensar no próximo passo. Ele deduziu que deveria fazer uma escolha diferente do Kingmaker original, e a avaliação do sistema mostrou que ele estava no caminho certo. No entanto, as coisas só iriam se complicar a partir deste ponto. O Kingmaker original pode não ter direito ao mesmo tratamento preferencial de Roel, mas a deusa mãe deve ter tentado persuadi-lo a se juntar às suas fileiras, levantando assim a questão: o que o Kingmaker original escolheu? Roel pensou muito sobre essa questão, mas seus predecessores realmente não lhe deixaram muito com o que trabalhar. Ele só poderia deduzir a partir de informações circunstanciais. A julgar pelos movimentos do Kingmaker original, havia uma boa chance de que ele estivesse mais inclinado a ficar do lado do Salvador, embora a razão por trás disso ainda fosse desconhecida. Conteúdo patrocinado. Isso significa que eu provavelmente deveria ficar do lado da deusa mãe? Roel deitou-se em sua cama macia e confortável enquanto refletia sobre essa questão. Antes que ele percebesse, a sonolência já havia começado a tomar conta dele. Muitas coisas aconteceram durante uma única noite, e Roel estava muito mais sujeito à exaustão agora que sua mana havia sido selada. Suas pálpebras continuaram a ficar mais pesadas e ele finalmente caiu em um sono profundo. Pouco antes de sua consciência se desligar completamente, seu atributo de origem da coroa tremeu silenciosamente e ele foi trazido para um mundo diferente. Roel abriu os olhos e se viu no meio de um espaço escuro como breu, parado no topo de um caminho borrado que se estendia para o desconhecido. Seu corpo percorreu o caminho por vontade própria, como se estivesse em transe. Seus arredores se transformaram em todos os tipos de cenários enquanto ele marchava. Ele estava caminhando ao lado de uma torre de relógio um segundo atrás, mas agora estava caminhando por uma caverna sinistra. Antes que ele percebesse, a caverna sinistra já havia se transformado em uma planície ao pôr do sol. Montanhas, túneis, cidades e pontes. Seus arredores continuaram mudando em todos os tipos de coisas, mas o caminho embaçado que ele percorreu permaneceu o mesmo. Era a única constante neste mundo psicodélico. Roel demonstrou interesse zero em seus arredores. Seu olhar plácido permaneceu firmemente focado no caminho à sua frente. As percepções de tempo e espaço se confundiam nesse ambiente desorientador de cenários em constante mudança. Roel não tinha ideia de quanto tempo e quanto ele havia caminhado antes que algo que pudesse ser saudado como um marco finalmente aparecesse em sua linha de visão. Conteúdo patrocinado. Era uma velha porta gigantesca bloqueando o caminho que ele estava percorrendo. Ele não sabia do que era feita a porta, mas parecia gasta, como se não fosse aberta há muito tempo.
Foi só ao ver a porta que a consciência de Roel começou a despertar. Isto é, onde estou? Tal pensamento surgiu na cabeça de Roel, mas sua mente permaneceu confusa como se algo a estivesse obstruindo. Sua consciência despertada também não tirou seu corpo do piloto automático, pois seu corpo continuou caminhando em direção à porta por conta própria. Cada passo que ele se aproximava da porta clareava um pouco da névoa mental que nublava sua mente. Ele tentou se lembrar dos cenários que viu ao longo do caminho, mas eles não lhe deram nenhuma pista de onde ele poderia estar. Seja Grandar, Peitra ou Artasia, seus domínios foram o lugar mais familiar para eles durante sua vida. No entanto, este domínio era totalmente escuro, com cenários aleatórios passando como se alguém estivesse sob efeito de LSD. Poderia tal lugar realmente existir no mundo real? Que tipo de Deus antigo habita em um lugar como este? Além disso, este portão. Roel não conseguia se livrar da sensação de que a porta era um lacre, destinado a impedir que o que quer que estivesse preso lá dentro saísse. Não pode ser, um Deus do mal, certo? Momentos depois, ele balançou a cabeça. Conteúdo patrocinado. Ele havia entrado neste estado de testemunha através do anel de ouro azul que seus ancestrais haviam deixado para trás, e ele podia sentir que o anel não era a relíquia de um Deus antigo. Pelo contrário, carregava uma aura bastante parecida com a dele. Isso levou a deduzir que o anel era uma relíquia do Kingmaker Clan, que provavelmente foi como ele conseguiu substituir o Kingmaker neste estado de testemunha. Em outras palavras, o antigo Deus que ele estava encontrando agora não foi catalisado pelo anel, mas escolhido aleatoriamente com base em sua compatibilidade com ele. Como jovem representante da teocracia de Saint Mesite, um modelo de valores morais, como eu poderia ser compatível com um Deus maligno? Isso é uma noção ridícula em si. Roel negou firmemente a possibilidade de ser compatível com um Deus maligno. Ele respirou fundo antes de seguir em direção à gigantesca porta velha. Assim que a ponta do dedo tocou a porta, seu corpo estremeceu de repente. Uma pequena figura embaçada apareceu em sua mente. A pequena figura sentiu sua presença e olhou em sua direção. Então essa imagem mental se dissipou como as inúmeras outras paisagens fugazes que ele havia visto ao longo do caminho. Por um momento ele pensou que tinha alucinado, mas então uma voz infantil ecoou. Você já está aqui? Entre. Os olhos de Roel se arregalaram ao máximo. A voz infantil que ele acabará de ouvir não foi processada em seus ouvidos, tinha aparecido diretamente em sua mente. Alguém invadiu minha consciência? Não, eu teria notado de outra forma. É apenas uma simples comunicação telepática? Roel ponderou. Ele rapidamente saiu de seus pensamentos e cautelosamente abriu a gigantesca porta velha. Conteúdo patrocinado. Capítulo 552.2, Prisão 2. Conteúdo patrocinado. Isto é uma biblioteca? Roel murmurou baixinho. Além da porta havia um espaço escuro cheio de estantes altas, lembrando uma biblioteca à noite. Uma luz cintilou ao longe como se estivesse chamando. Ele deu um passo para dentro da sala e a porta se fechou atrás dele. Ele começou a caminhar em direção à fonte de luz. As estantes que se erguiam a alturas tremendas faziam com que esse espaço supostamente vasto parecesse um pouco estreito. Como alguém que lê com frequência, Roel prestou alguma atenção aos livros nas estantes, mas não conseguiu descobrir nada, simplesmente porque estava muito escuro. À medida que Roel descia o caminho demarcado pela longa extensão de estantes de livros, seus arredores começaram a se iluminar lentamente. Sabendo que estava perto de seu destino, respirou fundo e seguiu em frente. Logo, uma simples mesa redonda com uma lâmpada em cima apareceu diante de seus olhos. Uma figura pequena estava sentada em uma cadeira atrás da mesa, mas seu perfil estava coberto por um livro enorme. A pequena figura era bastante baixa, a ponto de mal apoiarem os cotovelos na mesa. As únicas coisas que Roel podia ver por trás do enorme livro eram seus cabelos laranja trançados, uma cartola formal semelhante às usadas por antigos professores de inglês e as mãozinhas segurando o livro. É uma criança? Roel se perguntou. Sentindo a aproximação de Roel, a pequena figura escondida atrás do enorme livro falou. Você está aqui? Me desculpe, fiquei muito absorto em meu livro. Que descortesia da minha parte. A voz infantil carregava uma pitada de autorreprovação. O enorme livro foi lentamente colocado sobre a mesa, revelando a pequena figura escondida atrás dele. Roel arregalou os olhos. A pessoa sentada do outro lado da mesa parecia ser uma menina de não mais que 10 anos.
Seu perfil minúsculo e braços magros refletiam sua idade. Seus olhos grandes pareciam excepcionalmente claros, cheios de um brilho inocente. Suas bochechas leitosas e ligeiramente gordinhas pareciam convidar alguém para apertá-las, e seus pequenos lábios de cereja eram adoráveis. Conteúdo patrocinado. Roel ficou surpreso, pois isso estava em desacordo com a imagem típica que ele tinha dos deuses antigos. No entanto, seu rosto rapidamente ficou sombrio mais uma vez. Coisas que parecem muito fora do lugar provavelmente estão realmente fora do lugar. Por mais inocente que a criança parecesse, seria preciso ser tolo para realmente considerá-la uma criança. Além disso, Roel sentiu vagamente que o antigo deus diante dele tinha uma natureza diferente de Grandari dos outros. Algo estava escondido sob sua inocência. Eu sou Roel Ascart, o herdeiro da linhagem Kingmaker da era atual. Posso saber o seu nome? Oh, você é educado. Eu sou Edavia. Você pode dispensar as formalidades, a garota de cabelo trançado respondeu com um sorriso encantado, acenando casualmente com a mãozinha. A combinação incomum de voz infantil e maneirismos idosos fez Roel estreitar os olhos. Ele prestou muita atenção no rosto sorridente da garota. Ela prefere falar de igual para igual? Dada sua aparência, devo me dirigir a ela mais jovem. Senhorita Edavia, perdoe-me a insolência, mas você deve ser o antigo deus com quem vou fazer um contrato. Eu sei que é presunçoso da minha parte pedir um favor em nosso primeiro encontro, mas você poderia me oferecer sua ajuda imediatamente? Eu já caí em uma situação difícil. Roel abaixou as costas enquanto falava. Enquanto ele conseguiu apaziguar a deusa mãe por enquanto, sua situação quase não melhorou. Seus poderes foram selados e ele quase não tinha aliados ao seu lado. Isso significava que ele tinha flexibilidade zero para manobrar se a situação o obrigasse, e isso não era um bom presságio. Para sua surpresa, a garota de cabelo trançado prontamente aceitou seu pedido presunçoso. Claro, posso te ajudar. Você, está falando sério? Conteúdo patrocinado. Claro, você está em uma posição difícil, certo? O que está acontecendo? Os deuses antigos deveriam ser tão fáceis de falar? Este romance está disponível em bit.ly 3tfs 4p4. Roel piscou espantado. Por mais sincero que fosse sua atitude ao fazer o pedido, ele não havia pensado que a garota de cabelo trançado aceitaria seu pedido. Até mesmo Grandari e Peitra, com quem ele se dava bem agora, haviam feito diferentes pedidos e perguntas a ele durante o primeiro encontro. Os antigos deuses eram orgulhosos demais para oferecer ajuda a alguém que consideravam indigno. Havia apenas duas possibilidades de por que a garota de cabelo trançado aceitaria prontamente seu pedido de ajuda. Ou ela teve uma primeira impressão altamente favorável dele, que a compeliu a ajudá-lo mesmo sem tê-lo testado, ou ela estava tramando alguma coisa. Roel estreitou os olhos nitidamente enquanto aumentava sua vigilância. Tendo adivinhado seus pensamentos, Edavia sorriu. Minha resposta deve ter surpreendido você. É bom estar sempre vigilante, mas não tenho nada a pedir a você. Você não será capaz de realizá-lo, mesmo que eu faça. Afinal, ela está lá fora, Edavia disse com um tom de desamparo. Roel estreitou os olhos. Ele imediatamente entendeu a quem ela estava se referindo. A deusa mãe. Conteúdo patrocinado. Ela era a adversária que o Kingmaker Clan nunca foi capaz de superar. Mesmo os poderosos deuses antigos eram impotentes contra uma existência como ela. Naturalmente, seria difícil realizar um teste nessas condições. Ela selou seus poderes, certo? Não seria sensato deixá-la saber que você tem um trunfo como eu, e também não quero chamar a atenção dela. Só de pensar nisso me dá arrepios. Eu vejo. Obrigado por seu conselho, senhorita Edavia. Apenas Edavia serve. Poupe os agradecimentos, não é muito um conselho. De qualquer forma, estou entediado de ficar aqui sozinho. Para ser sincero, estou curioso para saber como você chegou aqui. Não é sempre que alguém visita um prisioneiro de Cia como eu. Roel engasgou com a revelação chocante, e uma carranca se formou em sua testa. Vendo isso, os lábios de Edavia se curvaram em um sorriso provocador. Você está surpreso? Claro que você é. Eu sou, estritamente falando, o que você chama de um deus do mal. Eu intimido você? Não. Roel balançou a cabeça calmamente após um momento de silêncio. Os deuses do mal já foram o povo de Cia também. O fato de podermos estabelecer um contrato significa que meus ancestrais reconheceram você. Já que é esse o caso, não há nada a temer.
Edavia piscou antes de cair na gargalhada. Ha 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 ha. Que criança ousada você é. Estou surpreso que você possa aceitar um Deus maligno como eu tão facilmente. Bem, estou satisfeito com sua resposta, então vou me apresentar um pouco. Com um sorriso encantado nos lábios, Edavia afastou a cadeira e levitou no ar. Eu sou Edavia, a soberana espírita. Cia estava apavorada com meu poder de destruir almas, então ela me aprisionou aqui como um deus maligno. Descendente do King Maker, você deveria ter sentido algo familiar sobre mim. Dê uma olhada ao seu redor. Conteúdo patrocinado. Ao meu redor, você não acha este lugar familiar? Perplexo, Roel avaliou os arredores. A biblioteca parecia a mesma de quando ele entrou. A sala estava escura como sempre, com a lâmpada sobre a mesa sendo a única fonte de luz. Parecia que havia mistérios esperando para serem descobertos na escuridão. Momentos depois, o rosto de Roel começou a se contorcer. Ele subconscientemente se inclinou para trás enquanto seus olhos se arregalavam em choque absoluto. Este lugar, Inner Sanctum, Roel exclamou. Vendo que ele havia chegado à resposta, Edavia sorriu. Você finalmente percebeu isso. Sim, este é o Inner Sanctum, o núcleo mais íntimo da sua alma. Você finalmente entende o relacionamento entre nós? Você está dizendo que nosso encontro não é uma coincidência. Edavia olhou para Roel com um sorriso alegre antes de revelar uma verdade que ninguém sabia. Seu clã fazedor de reis é minha prisão. Conteúdo patrocinado. Capítulo 553.1 Perigo 1. Conteúdo patrocinado. Sombras tremeluziam no rosto de Roel sob a luminosidade flutuante da lâmpada. Uma garota pequena com cabelo trançado laranja observou-o alegremente com os lábios curvados. Para Edavia, Roel era um parceiro de conversa que finalmente apareceu depois de incontáveis anos. Cada pedacinho de suas reações era tão excitante para ela quanto tropeçar em uma nova terra era para um aventureiro. Por outro lado, Roel não conseguia mais manter a calma depois de ouvir as palavras do Deus do Mal. O Inner Sanctum tinha um significado especial para Roel. Era o núcleo misterioso de sua linhagem e de sua alma, e ele sempre tentou descobrir o significado de sua existência. A primeira vez que ele entendeu sua importância foi durante sua luta com o coletor. O último tentou abafar a luz da vela queimando nele, quase selando seus poderes. Felizmente, ele conseguiu superar a crise com sua passagem oportuna para o Origin Level 3. No entanto, esse incidente abalou Roel. Isso levou a investigar seu Inner Sanctum. Era uma pena que o Inner Sanctum não fosse um lugar onde ele pudesse entrar sempre que quisesse, e ele não tinha podido voltar lá desde então. Foi por isso que ele ficou pasmo com sua reentrada não intencional hoje. Prisão? Espere um momento, isso também significa que... Fufu. Isso mesmo. Não irei a lugar nenhum se você fizer um contrato comigo. Estarei residindo em seu Inner Sanctum. Edavia olhou para o assustado Roel enquanto ela ria alegremente. Seu corpo começou a brilhar com uma luz fraca. Suas tranças se desenrolaram lentamente enquanto ela tirava a cartola. Sua imagem inofensiva e inocente desapareceu com essas mudanças, assumindo uma reviravolta sinistra. Ela pisou na mesa com seus sapatinhos de couro e pulou alegremente até Roel. Ela colocou a mão no peito de Roel antes de olhar para ele com um sorriso curioso. Conteúdo patrocinado. É assustador saber que estarei dentro de você? Acho que vai ser difícil não se sentir assim. Afinal, é quase como se um deus do mal estivesse possuindo seu corpo. Você estava se perguntando quais provações você terá que superar para contratar comigo? É assim que os outros fazem, certo? Bem, eu não preciso que você faça absolutamente nada. É apenas uma questão de mudar de casa para mim, deste lugar para o seu corpo. Era como se Edavia tivesse passado por uma completa mudança de personalidade, transformando-se de um doce anjo em um demônio ardiloso. Roel ficou em conflito ao ouvir essas palavras. Nunca foi uma decisão sábia permitir que algo estranho residisse no corpo de alguém, muito menos um deus maligno. Apenas um cultista enlouquecido faria algo tão insano quanto isso. Mesmo assim, não demonstrou um pingo de medo, pois sabia que esse era o objetivo de Edavia. Esta não era a primeira vez que ele interagia com um deus antigo, e ele não tinha o hobby de se envergonhar diante dos outros. Ele sabia que só daria vantagem a Edavia sobre ele se revelasse que era cauteloso com ela. Assim, ele encontrou os olhos dela com um sorriso composto. Mudar de casa? Que escolha interessante de palavras. Mas Edavia, acho que a frase mais adequada para usar aqui é emprestar acomodações.
Oh, você está pensando em colocar uma coleira em mim? De jeito nenhum. Será um contrato igual. Esse tem sido o caso entre mim e os outros deuses antigos. Também tenho medo de dizer que não sinto medo nenhum. Você não está me dizendo isso para sinalizar que não pretende me prejudicar? Roel respondeu com olhos firmes. Embora Edavia pudesse ser um deus maligno, isso não significava necessariamente que ela abrigava intenções malévolas. Por exemplo, ela não deveria ter mencionado seu passado se estivesse tramando algo. Ela poderia simplesmente ter feito um contrato com ele sob o pretexto de ajudá-lo a lidar com a deusa-mãe e entrar silenciosamente em seu inner sanctum. Teria sido muito mais fácil para ela fazer o que ela queria então. É certo que ela parecia muito mais enervante depois de desfazer suas tranças, mas Roel pessoalmente acreditava em julgar uma pessoa por suas ações, e não por sua aparência. Embora as palavras dela fossem intimidadoras, ele achou que soavam mais como uma saudação, para que esses fatores não prejudicassem seu relacionamento no futuro. Conteúdo patrocinado. Essas deduções encorajaram Roel, permitindo-lhe manter as costas retas. Edavia o encarou em silêncio por alguns instantes. Então, ela deu um passo para trás e voltou à sua expressão original. Você é ousado. Você não parece ser um crente devoto, apesar de ter recebido a bênção de Sia. Fufufu. Fico aliviado ao ouvir essas palavras. Não parece tão ruim pedir suas acomodações emprestadas. Sou grato pela bênção da deusa Gênesis, mas a fé cega não é minha praia. Mesmo assim, Edavia, posso perguntar por que Sia aprisionou você aqui? Os espíritos são uma das raras raças com a capacidade de atacar diretamente a alma, mesmo quando ela está protegida pelo corpo. Há muitos da minha espécie que exploraram isso para fazer o que bem entendem. Além disso, sou a única existência com o poder de ameaçar Sia. Ameaçar Sia? Roel ficou surpreso. Edavia sorriu mais uma vez com sua resposta antes de elaborar mais sobre o assunto. Não passa de uma possibilidade teórica. Uma existência como Sia não pode ser derrotada por meios normais. A única maneira de ameaçá-la é destruir completamente sua alma. Essa também é a razão pela qual Sia tem medo de mim. No entanto, já chegamos a um acordo sobre esse assunto. Meu povo e eu estaremos sob a jurisdição de seu superintendente mais confiável e daremos nossa força à causa deles. Foi assim também que surgiu o Inner Sanctum. Você está dizendo que é inevitável que o clã fazedor de reis encontre os Periters? De jeito nenhum. Para ser preciso, estou dizendo que o encontro entre nós é inevitável. Edavia se virou e saltou para trás em sua cadeira. Ela descansou a cabeça na palma da mão enquanto olhava para Roel com interesse. Conteúdo patrocinado. Eu mencionei que o supervisor é a pessoa em quem Sia mais confia. Apenas uma pessoa em cada geração pode ter esse título. O fato de você ser capaz de me encontrar, uma façanha que nenhum outro supervisor conseguiu, mostra que você é especial. Eu não acho que sou especial, embora o supervisor que você mencionou. Refere-se ao fazedor de reis? Milímetro, isso parece ser o que os outros chamam de supervisor. Você é o supervisor de sua geração. A bênção de Sia é a prova disso. Posso dizer que ela gosta muito de você, disse Edavia com os olhos semicerrados. Roel ficou surpreso ao ouvir isso. Um sentimento inexplicável surgiu de seu coração. Mesmo ele não poderia refutar que tinha uma conexão especial com Sia. Então, eu sou Kingmaker da minha geração. Poderia ser essa a razão pela qual fui capaz de substituir o Kingmaker desta época tão perfeitamente? Havia mais uma coisa sobre a qual Roel estava curioso. Edavia, a outra pergunta que gostaria de lhe fazer. O que é? A deusa-mãe. Como ela está relacionada a Sia? Qual é a posição dela sobre o Kingmaker? Fufu. Achei que você ia perguntar isso. Infelizmente não posso responder sua pergunta agora. É uma pergunta complicada. Preciso de mais informações e não há tempo suficiente para isso. Edavia balançou a cabeça e suspirou. Ao mesmo tempo, o corpo de Roel começou a piscar como a imagem de uma velha caixa de televisão. Isso lhe disse que ele estava prestes a acordar. Conteúdo patrocinado. Eu vejo. Vou ter que deixar essa pergunta para a próxima reunião, então. MMHM. Foi uma conversa agradável para mim. Aguardo ansiosamente nosso próximo encontro. Fico feliz em ouvir isso. Espero que nossas conversas futuras continuem a entretê-lo. Fufu. Você com certeza é bom com as palavras. Tudo bem, deixe-me dar uma dica. Uma dica? Roel estava confuso. Edavia assentiu afirmativamente.
Nosso clã é altamente sensível às flutuações da alma, e as almas não mentem. Isso nos concede a capacidade de perceber com precisão o que está ao nosso redor. Eu vejo. Então, qual é a dica? Pisar com cuidado. Ainda não posso confirmar a origem, mas a intenção assassina que paira sobre você é quase sufocante, lembrou Edavia com um sorriso expectante de uma plateia. Pesquise bit.ly 3TFS4P4 pelo original. A expressão de Roel tornou-se solene. Momentos depois, houve um flash brilhante de luz e o corpo de Roel desapareceu da sala. Assim, seu primeiro encontro com Edavia chegou a um fim abrupto. Conteúdo patrocinado. Capítulo 553.2, Perigo 2. Conteúdo patrocinado. Na Torre Monceau, Roel acordou em uma cama espaçosa e imediatamente se levantou. Ele ficou surpreso com o ambiente estrangeiro, mas lentamente se lembrou do que havia acontecido no dia anterior. Já era tarde. A luz do sol brilhante entrava pelas janelas, trazendo calor para o quarto. Flores escarlates exibiam sua bela floração na varanda ao som de um chilrear melodioso. A atmosfera vibrante levantou seu ânimo. Seu encontro com Edavia foi seu primeiro encontro de maior sucesso com um deus antigo. Embora Edavia tivesse uma personalidade bastante excêntrica, ela havia expressado sua vontade de cooperar com ele para superar essa provação. Mesmo assim, ele ainda hesitava em confiar nela imediatamente. Era a primeira vez que Roel entrava em contato com um deus maligno, e Grandar e os outros não estavam por perto para lhe dar nenhum conselho. Havia muitos precedentes de tolos superconfiantes contratando um deus maligno, pensando que poderiam enganar o último, apenas para serem levados pelo nariz, eventualmente sofrer um destino trágico. Roel não queria seguir seus passos, então ele iria considerar cuidadosamente se deveria fechar um contrato com a Edavia ou não. Ele examinou as informações que havia reunido em sua conversa com Edavia e pensou que havia alguma credibilidade no que ela havia divulgado até agora. Por um lado, ela não tinha motivos para mentir para ele sobre o Inner Sanctum, especialmente porque era uma desvantagem para ela. Mas a dica final que ela me deixou. Roel pensou com a testa franzida. Ele não era tão ingênuo a ponto de pensar que estaria seguro no coração da facção da deusa mãe, mas também não achava que alguém estaria tão determinado a tirar sua vida. Também não ajudou que ele não tivesse herdado as memórias do Kingmaker original, então ele não tinha ideia de quem poderiam ser seus inimigos. Conteúdo patrocinado. Toque, toque, toque. Uma série de batidas leves e cuidadosas tirou Roel de seus pensamentos. Entre, disse ele. A porta se abriu. Era Adola vestida com um uniforme de empregada. Roel se divertiu e se desculpou ao ver o valente general interpretando como uma empregada por causa dele. Adola estava claramente desacostumada com seu novo papel, evidente por seu rosto avermelhado quando ela entrou na sala. Lord Roel, você está acordado. Devo ter dormido bastante. Nem parece mais que é de manhã. Sim, já é quase meio-dia. Já começamos a preparar o seu almoço, e em breve será entregue aqui. Será entregue aqui? Roel murmurou pensativamente baixinho. Percebendo a insatisfação nas palavras de Roel, Adola desculpou-se em alvoroço. Minhas mais profundas desculpas, Lord Roel, mas suas atividades estão atualmente limitadas apenas a esta sala. Receio que qualquer coisa além disso exigirá. Conteúdo patrocinado. Você não tem que se desculpar. Não estou cego para a posição em que estou. A deusa mãe arranjou algum encontro comigo? Sim, eu estava prestes a informá-lo. Adola ficou agradavelmente surpreso ao ouvir a pergunta. Ela não sabia como deveria abordar o assunto. A deusa mãe deseja jantar com você após o pôr do sol. Se você tiver algum pedido, sinta-se à vontade para me avisar com antecedência. A deusa mãe deseja jantar comigo? Roel ergueu as sobrancelhas antes de concordar com a cabeça. Ele teve que se aproximar da deusa mãe para descobrir sua verdadeira natureza e objetivos, o que o ajudaria a deduzir a decisão original do Kingmaker. Ao mesmo tempo, se ele pudesse ganhar a confiança dela e recuperar sua liberdade, ele teria muito mais espaço para manobrar. Mais importante de tudo, ele tinha que verificar se aquele que nutria a intenção de matar em relação a ele era a deusa mãe. A deusa mãe poupou sua vida e até o tratou generosamente por sua submissão. Mas ela poderia ter mudado de ideia. Pelo que ele sabia, seus subordinados poderiam tê-la convencido a exterminar o Kingmaker para remover uma variável desconhecida de uma vez por todas.
Tenho que encontrar a deusa mãe e esclarecer que não tenho intenção de me aliar a ninguém. Isso me permitirá viver o suficiente para passar por este julgamento, pensou Roel. Uma rápida olhada em Tenir.com 37K7 89 o deixará mais satisfeito. Por enquanto, ele precisava desesperadamente que seus poderes fossem abertos, especialmente depois de ouvir o aviso de Edavia. Caso contrário, ele ficaria indefeso caso alguém tentasse feri-lo. Até então. Conteúdo patrocinado. Roel olhou para Adola, que ficou muito feliz por ter recebido uma resposta positiva, e deu um suspiro de alívio. No mínimo, ele não achava que alguém que expressasse seus sentimentos em seu rosto seria perigoso. Independentemente disso, ele faria questão de manter a guarda alta. Após o almoço, Roel se acomodou no jardim do céu especialmente preparado para ele e admirou os vastos campos e montanhas enquanto decidia silenciosamente o próximo passo. Quando o sol finalmente começou a se pôr, Adola e os outros elfos superiores entraram na sala para prepará-lo para o banquete do jantar. Ouvi dizer que nossa deusa-mãe cancelou a inspeção militar para dar tempo para este banquete de jantar. Ela se importa muito com você, Lord Roel. Adola revelou com entusiasmo sua inteligência. Entendo. Roel assentiu. Depois de longas horas experimentando diferentes trajes e fantasias, o sol finalmente desceu no horizonte. O banquete noturno finalmente começou. A empolgação com o banquete noturno da deusa-mãe era palpável na Torre Monsou. Esse assunto dominou as conversas, e sorrisos de expectativa podiam ser vistos em todos os lugares. Era incomum para eles terem tal celebração. Como um ser que transcende os deuses, a deusa-mãe não precisava de sustento. Seu poder ilimitado pulsou pelo mundo assim que a lua substituiu o sol no céu. A comida não passava de uma formalidade para ela. Em essência, este banquete foi a recompensa da deusa-mãe para seus seguidores. Foi uma grande honra para alguém poder compartilhar uma refeição com ela, e este foi um evento importante do qual alguém poderia se gabar por toda a vida. No entanto, este banquete também não era um evento privado. Os subordinados mais próximos da deusa-mãe, consistindo dos líderes da raça que juraram lealdade a ela, geralmente eram convidados para isso. De outra perspectiva, tratava-se essencialmente de uma reunião de alto escalão realizada em forma de jantar, embora só acontecesse uma vez em alguns anos. Conteúdo patrocinado. Na cozinha da Torre Monsou, os melhores chefes analisavam seus pratos para garantir que tudo estivesse perfeito antes de servi-los aos líderes da facção da deusa-mãe. No andar mais alto da Torre Monsou, Roel ficou silenciosamente em frente a uma pintura para admirar a obra de arte enquanto observava discretamente os arredores. A situação era diferente do que ele esperava. Ele havia pensado que seria uma refeição privada entre ele e a deusa-mãe, onde conversariam sob o luar, mas o banquete acabou sendo um evento oficial envolvendo seus súditos também. Isso o deixou perdido. Ela está tentando usar este banquete para me amarrar com sua facção? Esse foi o primeiro pensamento que passou pela cabeça de Roel, mas ele logo percebeu que algo estava errado. Nenhum dos líderes da corrida se adiantou para iniciar uma conversa com ele, pelo contrário, eles estavam mantendo distância e fofocando sobre ele. Seu comportamento desrespeitoso deixou bem claro que eles não o viam como um deles, e que seu objetivo para este banquete não era convencê-lo a se juntar a eles. Por enquanto, Roel decidiu não dar atenção a eles. Ele manteve os olhos na pintura enquanto ponderava seu próximo movimento. Enquanto isso, o chefe dos elfos de meia-idade olhou para Roel com olhos penetrantes. Um grupo de oficiais poderosos estava reunido ao seu redor. Michel, você sabe como a deusa-mãe se sente sobre ele. Você está confiante sobre isso? O líder do clã de sangue perguntou. Michel colocou a mão no bolso protuberante do peito e seus olhos brilharam de determinação. Não se preocupe. Vou revelar sua verdadeira face hoje. Eu acredito que a deusa-mãe vai virar as costas para aquele traidor astuto. Ele tem que morrer hoje. Conteúdo patrocinado. Capítulo 554.1 Acusações perigosas. 1. Conteúdo patrocinado. Na sala de descanso do lado de fora do salão de banquetes, Roel olhou impassivelmente para a pintura à sua frente, parecendo um exigente conhecedor de arte com padrões impossíveis de atingir, mas por baixo de seu exterior calmo havia um coração batendo furiosamente. Seus sentidos ficaram entorpecidos depois que seus poderes foram selados, mas mesmo assim, ele pôde sentir imediatamente quem estava fora de sua vida.
A outra parte estava dirigindo um olhar penetrante para ele desde que ele chegou à sala de descanso, sem esconder sua intenção. No entanto, Roel ignorou a hostilidade da outra parte e manteve uma atitude impassível, sabendo que a outra parte não poderia fazer um movimento em público. Ele era tanto o sublime criador de reis quanto o convidado da deusa-mãe. Prejudicá-lo aqui só traria desonra para a deusa-mãe. Os outros líderes da corrida não permitiriam que essa pessoa realizasse um ato tão imprudente. Também era improvável que o inimigo recorresse a meios alternativos como veneno. Era quase impossível envenenar um transcendente tão poderoso quanto o fazedor de reis até a morte, sem mencionar que recorrer a tais truques sob a vigilância da deusa-mãe era nada menos que idiotice. Alguém que tivesse o poder de influenciar os ciclos do dia e da noite provavelmente poderia ressuscitá-lo com um simples feitiço. Eu deveria estar seguro pelo menos até o fim do banquete, pensou Roel. Com sua segurança garantida, ele voltou sua atenção para decifrar a razão por trás da intenção de matar dirigida a ele. Tinha que haver uma razão pela qual o subordinado da deusa-mãe abrigava uma forte intenção de matar em relação a ele. Embora o Kingmaker tenha entrado em contato com muitas raças ao longo de suas funções, ele não achava que havia muitas raças que odiavam o Kingmaker, especialmente porque o Kingmaker tinha contratos com a maioria das corridas. Conteúdo patrocinado. Nem os soberanos da raça nem os deuses eram eternos neste mundo, e o Kingmaker exercia o poder de trazê-los de volta a este mundo. Dificilmente havia tentação maior do que essa no mundo, especialmente para aqueles que haviam alcançado o auge do poder. Além disso, enquanto o Kingmaker manteve sua posição elevada, eles deveriam ter parado de cumprir seus deveres desde a partida da deusa Sia. Era difícil imaginar que alguém na era atual ainda guardasse rancor contra eles por causa disso. Pela carta que encontrou em seu bolso, o Kingmaker original parecia ser um verdadeiro partido neutro que mantinha distância tanto do Salvador quanto da deusa-mãe. Era difícil imaginar por que o subordinado da deusa-mãe nutria uma inimizade tão profunda contra ele. Olhando dessa perspectiva, isso também não significa que os subordinados da deusa-mãe só se tornaram hostis depois que o substituiu o Kingmaker original? A expressão de Roel tornou-se sombria. Ele rapidamente olhou para a avaliação do sistema. Avaliação, média 63. O aumento marginal em sua nota de avaliação surpreendeu Roel. Conteúdo patrocinado. Bem, suponho que esse aumento foi da minha conversa com Edavia? Acho que ela tem uma opinião decente sobre mim. Mas como não há muita mudança em meu relacionamento com a deusa-mãe, como incorrei em uma animosidade tão forte de seu subordinado? Uma rápida olhada em Tenure.com 37K789 o deixará mais satisfeito. Roel ficou perplexo. A única coisa que ele realmente fez desde que entrou neste estado de testemunha foi deitar-se e submeter-se à deusa-mãe. Mal sabia ele que essa era a razão exata pela qual Micher era tão cauteloso com ele. Do outro lado da sala, Micher olhava fixamente para Roel, embora com uma expressão impassível no rosto. Ele também não estava tão calmo quanto aparentava. A deusa-mãe não tinha planejado realizar este banquete noturno, sua intenção inicial era ter uma conversa particular com Roel. No entanto, Micher se opôs veementemente à decisão dela, temendo que um encontro privado entre os dois desse a Roel a chance de convencê-la a poupá-lo. Isso poderia levar a consequências desastrosas para sua facção. Os outros líderes da corrida compartilharam as mesmas preocupações e ficaram com Micher. A insistência coletiva convenceu a deusa-mãe a transformar a refeição privada em um banquete, mas é claro que a concessão dela não significava que ela tomaria uma posição dura contra Roel. Com o coração cheio de preocupação, Micher retraiu o olhar e avaliou os arredores. Ele notou que nenhum dos líderes da corrida estava se aproximando do Kingmaker para iniciar uma conversa. Ao contrário, eles estavam discutindo fervorosamente em seus pequenos grupos. Claramente, eles estavam esperando o resultado desse banquete. Conteúdo patrocinado. Sem apoio, mas também sem impedimentos, isso era o que Micher esperava. Depois que os convidados passaram algum tempo socializando uns com os outros, o sol poente do lado de fora da janela finalmente caiu no horizonte oeste. Um sino eufônico tocou logo em seguida. Senhores, é pôr do sol. Podemos convidá-los para seus lugares no salão de banquetes? As empregadas se curvaram respeitosamente e falaram com um comportamento digno. As sobrancelhas de Roel se ergueram. Após um momento de reflexão,
ele assumiu a liderança e entrou no salão de banquetes à frente dos outros. Os outros convidados ficaram surpresos com a proatividade de Roel. Eles se entreolharam antes de passarem pelas majestosas portas douradas. O que se desdobrou diante dos olhos de Roel foi um vasto salão seguindo um misterioso tema de cor prata em vez dos habituais tons quentes. Ele imaginou que isso provavelmente se devia ao Salvador. Semelhante à forma como a deusa-mãe representava a lua, o Salvador era adorado como Deus Sol. Considerando a relação hostil entre os dois, não havia chance de que um banquete oferecido pela deusa-mãe usasse tons quentes que emulassem os raios do sol. Com isso dito, o tema da cor prata também tinha uma beleza peculiar. Lord Kingmaker, permita-me guiá-lo até seu assento. Um criado conduziu Roel até a frente da mesa de jantar, onde ele ocupou o primeiro assento à direita do anfitrião. Os outros convidados também foram levados para seus respectivos lugares. Para sua surpresa, a atmosfera tensa não se dissipou depois que todos se acomodaram, apenas se intensificou ainda mais. Conteúdo patrocinado. Um alto elfo de meia-idade sentou-se no primeiro assento à esquerda do anfitrião, que o posicionou diretamente em frente a Roel. Roel podia sentir a força formidável do alto elfo de meia-idade, mesmo com seus poderes selados, e a posição da outra parte na mesa de jantar sinalizava sua alta posição na facção da deusa-mãe. Ele é o líder dos High-Elves. Roel achou que deveria dizer algo para aliviar o clima, mas de repente sentiu uma onda de desconforto. Ele imediatamente olhou para o alto elfo de meia-idade sentado à sua frente, e seus olhos dourados se estreitaram nitidamente. É ele! Ele é o único que olhou para mim na sala de espera. Foi nesse momento que Roel finalmente conseguiu enfrentar seu inimigo. Ele não tinha pensado que aquele que estava fora de sua vida era na verdade o líder dos High-Elves, e isso marcou a pior situação possível. Devido ao atributo de origem leal, a deusa-mãe confiava nos altos elfos e os via como seus confidentes. Evidente em como ela confiou a eles a responsabilidade de administrar as 6 calamidades. O líder dos High-Elves era uma figura altamente influente no julgamento da deusa-mãe, com suas palavras detendo o poder de influenciar o julgamento da deusa-mãe. Roel cerrou os punhos ao perceber que aquele banquete não seria tão tranquilo quanto ele imaginara. Enquanto isso, as últimas brasas do sol desapareceram do horizonte e uma lua prateada surgiu no céu noturno. Os convidados que conversavam imediatamente se acalmaram e se levantaram. Uma silhueta borrada apareceu na frente do salão de banquetes e lentamente se tornou corpórea. A deusa-mãe havia descido. Conteúdo patrocinado. Capítulo 554.2 Acusações perigosas 2 Conteúdo patrocinado. A multidão se viu prendendo a respiração diante da poderosa presença da deusa-mãe. Era quase como se estivesse arraigado dentro deles ser respeitoso com ela. Ela caminhou lentamente até o assento central da mesa de jantar. Era uma regra tácita que a multidão se levantasse e se curvasse à deusa-mãe, algo que não precisava ser lembrado. No entanto, Roel não estava acostumado com a convenção e foi somente após uma pausa momentânea para observar os movimentos dos outros que ele rapidamente seguiu o exemplo. Isto é mal. Como posso conhecer o senso comum desta época? O coração de Roel apertou. Ele olhou discretamente para Michelle e seguiu sua postura, colocando o punho sobre o coração também. Embora Dola não tivesse mencionado essa formalidade durante as conversas, Roel sabia que era etiqueta comum levantar-se e cumprimentar o anfitrião. O que o deixou perplexo foi que assim que ele fez esses movimentos, a deusa-mãe de repente olhou para ele com um olhar sutil de surpresa. Michelle e os outros também o encararam com os olhos arregalados. O que está errado? Roel ficou perplexo com as respostas que estava recebendo. Sem que ele soubesse, a deusa-mãe silenciosamente cerrou os punhos enquanto seu batimento cardíaco acelerava de excitação, pois ela sabia que Roel não era obrigado a se curvar a ela de forma alguma. Na Era Antiga, os Kingmakers eram os supervisores que contratavam e concediam coroas aos soberanos da raça. Eles eram os súditos mais próximos de Sia, com seus poderes vindos diretamente dela. Esta legitimidade concedeu-lhes muitos privilégios especiais. Mesmo quando confrontado com os indivíduos mais estimados, o máximo que um Kingmaker faria era levantar-se como um símbolo de reconhecimento. Ninguém poderia forçar um fazedor de reis a abaixar sua postura, pois a única pessoa por quem eles eram obrigados a abaixar sua postura era a própria Sia. Isso significa que, ele me aceitou? Conteúdo patrocinado.
Tal pensamento passou pela mente da deusa mãe. Seu coração, que vacilara devido às veementes objeções de Michê e dos outros, se acalmou e ela olhou para Roel com olhos cada vez mais gentis. Como eu pensei, ele só foi enganado por ele. Não é tarde demais, desde que eu tenha uma conversa adequada com ele. O gesto não intencional de Roel encorajou muito a deusa mãe, fazendo com que o equilíbrio em seu coração se inclinasse ainda mais a seu favor. Ao ver isso, Michê entrou em pânico. Isso aumentou ainda mais sua vigilância em relação a Roel. Ele nunca teria pensado que o nobre fazedor de reis seria tão astuto a ponto de conquistar a boa vontade da deusa mãe por meio do uso de formalidades. O fato de a outra parte estar disposta a quebrar as convenções e se rebaixar apenas significava que ele estava tramando algo enorme. Eu absolutamente tenho que me livrar dele, ou então as consequências serão terríveis. Michê cerrou os dentes com determinação. Ao aceno da deusa mãe, a multidão se acomodou em seus assentos. O banquete começou oficialmente. Os servos avançaram um após o outro para servir aos convidados iguarias requintadas. Roel optou por segurar a língua enquanto esperava que sua comida chegasse, para que ele não violasse inadvertidamente outras convenções nesta época. A deusa-mãe ficou sentada em silêncio por um longo tempo antes de se virar repentinamente para Roel, como se finalmente tivesse reunido coragem e feito uma pergunta. Você teve um bom descanso ontem à noite? Roel ficou surpreso com as palavras de preocupação da deusa-mãe. Houve uma breve pausa antes que ele respondesse com uma resposta padrão. Sim, era confortável. A deusa-mãe assentiu em reconhecimento enquanto respirava silenciosamente um suspiro de alívio. Independentemente de quão bem Roel foi tratado na Torre Monsou, isso não poderia mudar o fato de que ele era um prisioneiro aqui. A pergunta dela pretendia sondar como ele encarou o assunto e, para alívio dela, ele não pareceu se importar muito com isso. Conteúdo patrocinado. A conversa deles terminou assim. Esta foi a primeira vez que Roel compareceu a um banquete envolvendo tantas raças diferentes, então ele não resistiu ao impulso de olhar em volta. Ele notou que aqueles do clã de sangue eram servidos com sangue fresco banhado na forma de uma lua de sangue, enquanto os pratos dos elfos superiores consistiam principalmente de vegetais. Enquanto isso, ele foi servido com os mesmos pratos da deusa-mãe. Roel ficou compreensivelmente surpreso ao notar esse detalhe sutil. Pedi aos chefes que servissem o mesmo prato, pois não conhecia suas preferências. Se você não gosta deles. Não, estou satisfeito com esses pratos. Obrigado por sua calorosa hospitalidade. Milímetros. Houve um momento de silêncio antes que a deusa-mãe assentisse em reconhecimento, mas ela parecia um pouco feliz com a resposta dele. Diante do gesto da deusa-mãe, os convidados finalmente começaram a comer. As iguarias servidas afrouxavam os nervos tensos e estimulavam as conversas. Lentamente a atmosfera tornou-se animada. As trocas entre raças diferentes na mesa de jantar não eram muito barulhentas. Os convidados, com muito tato, mantiveram o volume baixo, sabendo que não eram as estrelas do banquete daquela noite. Enquanto conversavam, eles faziam questão de ficar de olho nos acontecimentos na frente da mesa. O objetivo de tais banquetes era socializar. Os convidados devem pelo menos envolver as pessoas próximas a eles em uma conversa, mesmo que seja apenas superficial, para que não reflita mal sobre eles. Claro, ninguém ousaria criticar a etiqueta social de alguém da estatura da deusa-mãe e do fazedor de reis, mas dado o contexto deste banquete, eles tinham que pelo menos dizer alguma coisa. E de fato, Roel estava se preparando para dizer algo. Sua falta de compreensão de como os banquetes funcionavam naquela época o deixou inseguro se teria a chance de encontrar a deusa-mãe depois. Então ele pensou que deveria aproveitar esta oportunidade para dizer o que quisesse. Após um momento de hesitação, ele se voltou para a deusa-mãe. Conteúdo patrocinado. Deusa-mãe, há algo que preciso lhe dizer. Somos bit.ly 3tfs4p4. Encontre-nos no Google. O que? A deusa-mãe estava tão preocupada em saber como deveria sondar Roel que se assustou com essas palavras. A resposta dela fez Roel piscar confuso. Deusa-mãe? Não e nada. O que você gostaria de dizer? Sei que o que aconteceu ontem à noite foi desagradável, mas preciso esclarecer que tudo o que aconteceu até agora é um mal-entendido. Mal-entendido? Os olhos dourados da deusa-mãe se iluminaram. Em contraste, Michê revelou uma carranca tensa, mas Roel ignorou sua resposta e continuou. Sim, está certo.
Você deve ter pensado que eu havia desertado para a facção do Salvador, mas é um mal-entendido. Nenhuma vez vacilei em minha postura neutra. O que aconteceu ontem foi que recebi uma dica de um anjo amigo para buscar refúgio em outro lugar para evitar a guerra que se aproxima. Busque refúgio. O que está acontecendo, Michel? As histórias divergentes levaram a deusa mãe a voltar os olhos para Michel, que havia fornecido sua inteligência. Apesar do repentino holofote sobre ele, Michel não perdeu os nervos. Em vez disso, ele virou seus olhos de falcão para Roel e zombou. Conteúdo patrocinado. Ó grande deusa mãe, ouso dizer que não há nada de errado com nossa inteligência. Permita-me fazer uma pergunta ao King Maker, já que ele insiste que isso é um mal-entendido. Quem é o anjo amigo de quem você fala? Arcanjo Lamia, Roel respondeu sem hesitar, indicando que não tinha nada a esconder. Mas Michel sorriu ao ouvir sua resposta. Ele enfiou a mão no bolso do peito, tirou um documento e o jogou sobre a mesa. Pá! A expressão de Roel ficou sombria quando ele instintivamente soube que as coisas estavam dando errado. Arcanjo Lamia. Que nome familiar! Ó grande deusa mãe, temos coletado informações sobre o Arcanjo Lamia, e temos evidências mais do que suficientes para provar que Lamia é o peão do Salvador entre os anjos. Ela serve como intermediária para estabelecer uma ligação secreta com o King Maker para não comprometer sua frente neutra. Michel acusou Roel veementemente. A deusa mãe virou-se para olhar para Roel com os olhos arregalados em descrença. A tez de Roel ficou lívida. Ele havia notado que havia algo de errado com os Angels, mas não achava que Michel teria sujeira sobre eles, especialmente porque os Angels eram oficialmente um partido neutro. Minhas desculpas, deusa mãe, mas eu não sabia desse assunto. Roel só podia fingir ignorância e negar o assunto, mas Michel não iria deixá-lo escapar tão facilmente. Este enfiou a mão no bolso mais uma vez. Parece que o King Maker não tem boa memória. Michel zombou quando tirou outro documento e o abriu. Permita-me refrescar sua memória então. Conteúdo patrocinado. Capítulo 555.1 Protegendo 1. Conteúdo patrocinado. O salão de banquetes prateado já estava completamente silencioso quando Michel pegou seu segundo documento. Roel estava sentado em sua cadeira com uma expressão pesada, enquanto o rosto da deusa-mãe já estava incrivelmente rígido. A deusa-mãe ofereceu este banquete na esperança de consertar seu relacionamento distante, mas as acusações e artigos de Michel fizeram seu coração tremer de medo. Não havia nada que a assustasse mais do que a ideia de que tudo que Roel lhe mostrará era uma farsa. Ela poderia pelo menos sobreviver à tristeza de perder um filho, mas receber a esperança de reconciliação, apenas para ser arrancada de seus dedos à força. Ela não sabia se seu coração poderia suportar isso. Michel, a deusa-mãe gritou com medo para seu ajudante competente, querendo dizer-lhe para parar com suas acusações, mas a mente do último estava decidida. O chefe dos altos elfos sabia que tinha que derrubar esse traidor hipócrita em um único empurrão se quisesse eliminá-lo, ou então havia o risco de que este último explorasse a bondade da deusa-mãe mais uma vez para sobreviver a essa provação. Até então, o King Maker poderia muito bem representar uma calamidade para sua facção. Assim, Michel ignorou descaradamente o testamento da deusa-mãe e rasgou o documento. King Maker, nossa rede de inteligência descobriu mais de 20 correspondências secretas entre você e o Arcanjo Lamia trocadas nos territórios do Salvador. Encontre o original em bit.ly 3tfs4p4. Conteúdo patrocinado. Não entendo onde você quer chegar. Roel respondeu calmamente à acusação de Michel. Os anjos são uma parte neutra, e foi por conveniência que essas cartas foram trocadas nos territórios do Salvador. Quanto ao motivo pelo qual essas correspondências tiveram que ser trocadas em segredo, acho que você já deixou isso bem claro. O que você quer dizer com isso? Michel se levantou furiosamente e se elevou sobre Roel. Eu pensei que meu ponto já estava claro o suficiente. Roel se levantou e disse com uma voz fervendo de raiva: algumas pessoas estiveram me espionando o tempo todo. Eu sei que esta não é a vontade da deusa-mãe, mas tais ações me deixaram muito desconfortável. Não acho que seja injustificado recorrer a canais especiais para minhas correspondências. Os funcionários que estavam cientes e participaram da vigilância do King Maker desviaram os olhos. A deusa-mãe olhou para o chefe dos elfos superiores também.
Embora a deusa mãe tenha instruído o departamento de inteligência a ficar de olho no movimento do fazedor de reis, ela não disse a eles para espioná-lo, muito menos recorrer a medidas rígidas geralmente reservadas apenas para criminosos. O que está acontecendo, Michê? Ó grande deusa mãe, gostaria de esclarecer que não foi por motivos pessoais que escolhi vigiar o fazedor de reis. Em vez disso, a situação chegou a um ponto em que ameaça a segurança de nossa facção, deixando-me sem escolha não ser fazê-lo. A evidência está em minhas mãos, respondeu Michê. Ele tirou um documento específico da pilha e o ergueu bem alto para mostrá-lo à multidão. King Maker, você provavelmente não poderia ter imaginado que um erro tão elementar poderia denunciá-lo, Michê zombou. Conteúdo patrocinado. Erro elementar? Lord Michê, não sei onde quer chegar. Roel respondeu. Você colocou várias camadas de proteção em sua correspondência para torná-la infalível, mas negligenciou um simples detalhe. Você tem o hábito de escrever em cima do envelope. Os olhos dourados de Roel se estreitaram nitidamente. Ele já havia entendido o que Michê queria dizer enquanto a multidão lutava para alcançá-lo. Deve ser conveniente preencher sua carta com seu envelope. Você pode colocar a carta no envelope e enviá-la imediatamente. Você pode se surpreender ao saber que isso deixa marcas no próprio envelope, permitindo que outras pessoas leiam sua escrita sem abrir o envelope, disse Michê com um sorriso confiante. O coração de Roel afundou enquanto a deusa mãe e os outros concordaram com a compreensão. Nesta era, onde a guerra de inteligência ainda não havia amadurecido completamente, muitos transcendentes acreditavam que poderiam proteger sua correspondência apenas colocando na carta um feitiço de autodestruição que disparava quando um indivíduo não autorizado tentava abri-la. Essa falsa sensação de segurança os levou a ignorar esses pequenos detalhes físicos. Claramente, o Kingmaker original também caiu nessa armadilha. Esse simples erro deu a Michê sua maior arma contra Roel. Roel fez o possível para manter uma cara séria, enquanto a voz de Michê ficava cada vez mais dominadora enquanto ele continuava a encurralar seu alvo. Conseguimos recuperar parcialmente o conteúdo de 12 de suas cartas, incluindo uma onde você mencionou o Sol Soberano e prodigalizou elogios a ele. Também temos evidências sobre o incidente de ontem que provam que você e Lamia estavam planejando desertar para o Salvador. Conteúdo patrocinado. O salão de banquetes ficou em silêncio. Os outros líderes da corrida sentados à mesa de jantar olharam para Roel com olhos cada vez mais hostis. A tez da deusa mãe ficou pálida enquanto ela lutava para processar o choque e a decepção que sentia com o que acabará de ouvir. Muito tempo depois, ela se virou para Roel e perguntou: o que ele disse é verdade? Sua voz calma soava tão pesada como se seu coração tivesse morrido. Roel sentiu um aperto no peito. De repente, ele se sentiu terrivelmente culpado e perturbado. Ele sabia que o que a deusa mãe queria era que ele refutasse essas palavras, mas o que ele poderia dizer quando todas as evidências estavam reunidas? Michê claramente veio preparado. Mesmo que tentasse negar, Michê simplesmente refutaria suas afirmações com fatos sólidos. Isso apenas o faria parecer um mentiroso compulsivo, aprofundando assim o desapontamento da deusa mãe com ele. Ele estava encurralado. Não havia mais como virar a mesa. Caramba! O Kingmaker original não precisava me sujar assim. Que diabos eu deveria? Espere um momento. O confuso Roel de repente pensou em algo que lentamente afrouxou sua carranca. Ele primeiro levou um momento para considerar sua viabilidade antes de se virar para a deusa mãe e se curvar. Deusa mãe, eu sei que você já está desapontada comigo, mas ainda tenho que insistir que não fiz nada disso. Desconheço essas correspondências. Conteúdo patrocinado. Mentiras. Michê zombou. Os líderes da corrida também olharam silenciosamente para Roel com olhos cheios de desconfiança, quase como se estivessem olhando para um ator amador tentando dar um show para veteranos. A decepção se infiltrou nos olhos da deusa mãe. Desnecessário dizer que foi inútil negar essas alegações sem qualquer evidência contrária. No entanto, as seguintes palavras de Roel chocaram a todos. Deusa mãe, sei que minhas palavras não são suficientes para ganhar sua confiança. Para provar minha inocência, gostaria que você usasse o feitiço de detecção de mentiras em mim. O salão de banquetes ficou mortalmente silencioso. A multidão lançou olhares incrédulos para Roel, pois era altamente desrespeitoso ter o feitiço de detecção de mentiras usado em si mesmo.
Qualquer um que tivesse vivido neste mundo por tempo suficiente estava fadado a ter seus próprios segredos que eles não queriam que ninguém mais soubesse. Mas o feitiço de detecção de mentiras minava sua privacidade. Era um feitiço reservado para criminosos e não deveria ser usado no Kingmaker. Além disso, o feitiço de detecção de mentiras tinha diferentes níveis de potência, dependendo da proeza do conjurador. Se fosse no nível da deusa-mãe, era impossível para qualquer mentira contornar o feitiço de detecção de mentiras. Isso mostrou o quão confiante Roel estava. Conteúdo patrocinado. Capítulo 555.2 Protegendo o O2. Conteúdo patrocinado. A deusa-mãe olhou para Roel em transe. Michel franziu a testa em confusão, sem saber o que Roel estava fazendo. Deusa-mãe, algum problema? Roel perguntou. Não, não há problema, mas... Você tem certeza que quer que eu use esse feitiço? A deusa-mãe perguntou inquieta. Roel respondeu com um aceno decidido. Vendo isso, os olhos da deusa-mãe lentamente se firmaram. Michel estava perdido. Ele estava confiante em sua pesquisa e não acreditava que Roel pudesse passar no feitiço de detecção de mentiras, mas o comportamento confiante da outra parte o enervou. De qualquer forma, sua opinião não importava mais desde que Roel e a deusa-mãe decidiram seguir em frente com isso. Mana começou a surgir da deusa-mãe, enquanto seu cabelo preto ficou prateado e seus olhos dourados brilharam carmesim. Ela flutuou lentamente no ar, tomando seu lugar como governante da lua. Uma fria luz prateada brilhou de seu corpo enquanto a atmosfera parecia ficar um pouco fria. Ela olhou para Roel com olhos autoritários. Responda-me, Roel. Foi você quem escreveu as cartas de que Michel falou? Não, não fui eu quem escreveu essas cartas, nem sabia do seu conteúdo. Conteúdo patrocinado. A deusa-mãe ficou maravilhada. Seu corpo tremia ligeiramente de pura agitação. Sua mana estava dizendo a ela que aquelas palavras que acabaram de ser ditas eram a verdade absoluta. Além disso, a declaração de acompanhamento de Roel também eliminou todas as outras possibilidades. Ela apenas perguntou a Roel se foi ele quem escreveu as cartas, mas Roel acrescentou ainda que não sabia do conteúdo das cartas. Isso significava que ele não poderia ter outros escrevendo essas cartas em seu lugar, o que implicava que a correspondência era falsificada. É a verdade, a flutuante deusa-mãe respondeu com um raro sorriso. Os convidados foram pegos de surpresa antes que a confusão tomasse conta. Quem mais poderia ter escrito a carta se não fosse do Kingmaker? Foi falsificado? Isso levou a multidão a olhar para Michel, o chefe do departamento de inteligência. A mesa virou-se repentinamente contra ele. Impossível. Comparamos a caligrafia e confirmamos que pertencia ao Fazedor de Reis. Todos do departamento de inteligência podem atestar isso. Estou disposto a jurar pelo meu atributo de origem leal. Michel exclamou com o rosto avermelhado, agitando os braços enquanto insistia em sua inocência. Sua disposição de jurar sobre seu atributo origem dissipou as dúvidas dos outros presentes. Apoie-nos em bit.ly 3tfs4p4. A multidão ficou confusa sobre quem era o mentiroso aqui. Conteúdo patrocinado. Ou Roel e Michel deviam estar aqui. Após uma reflexão cuidadosa, isso também era teoricamente possível. Por exemplo, Michel poderia ter fortalecido sua determinação de abandonar seu atributo de origem leal para cumprir sua mentira, enquanto Roel poderia ter descoberto um meio especial para contornar o feitiço de detecção de mentiras. A multidão prendeu a respiração enquanto todos aguardavam o julgamento da deusa-mãe. A mulher de cabelos prateados e olhos vermelhos flutuando acima do assento central caiu em um dilema. Ter que escolher entre seu subordinado leal de longa data e seu filho favorito a angustiava. Este foi um duro golpe para ela, independentemente de quem estava mentindo. Mas pelos precedentes, ela não teve escolha a não ser admitir que era mais provável que Roel a enganasse. Ela olhou para Roel com emoções complicadas ondulando em seus olhos vermelhos, mas acabou optando por não dizer nada. Ela silenciosamente voltou para seu assento, enquanto seus cabelos e olhos voltavam às cores normais. Deusa-mãe? Estabeleça-se. Não vamos mais falar sobre isso. A deusa-mãe parecia cansada. Roel e Michel não tiveram escolha a não ser retornar aos seus lugares sob as ordens dela, mas seus corações ainda não conseguiam se acalmar. Michel cerrou os punhos com força, sentindo-se indignado com o veredicto. Roel não sentiu nenhum alívio por ter escapado de sua situação.
Em vez disso, ele sentiu uma pontada de culpa quando viu a expressão pesada no rosto da deusa-mãe. Ele não achava que tinha agido errado refutando essas acusações, mas a maneira como a deusa-mãe olhou para ele antes de finalmente chegar a um veredicto o deixou um pouco desconfortável. Conteúdo patrocinado. Parecia que ela havia percebido algo, mas optou por não investigar o assunto para protegê-lo. E de fato, era inacreditável como ela havia concluído um assunto tão importante como esse de maneira tão descuidada. A deusa-mãe pegou seus talheres e continuou jantando. Os outros funcionários fizeram o mesmo. As conversas brotaram mais uma vez no meio da multidão, mas ninguém estava realmente entrando no assunto. Parecia que eles estavam tentando cobrir o silêncio sufocante. Nem Roel nem Michel falaram uma palavra na última metade do banquete, sabendo que atacar um ao outro neste momento só causaria desagrado à deusa-mãe. No final, o banquete terminou sob esta fachada pacífica. Os outros convidados rapidamente se afastaram logo após o término do banquete. Michel lançou um olhar frio para Roel antes de partir. Roel ignorou seu olhar e graciosamente saiu também, mas um servo de repente se aproximou dele e sussurrou em seu ouvido. Por favor, espere um momento, Lord Roel. A deusa-mãe deseja falar com você. O servo levou Roel para a sala de audiência, onde encontrou a deusa-mãe olhando a cidade pela janela. Roel se aproximou e parou alguns passos atrás dela, mas ela não respondeu. Ainda sofrendo com a inexplicável pontada de culpa, ele não sabia como iniciar a conversa, então ele só podia ficar tolamente atrás dela e observar a paisagem também. Foi uma sorte que muitas das corridas sob o comando da deusa-mãe fossem noturnas, então a cidade permaneceu animada apesar de ser no meio da noite. Isso ajudou a distrair um pouco a atenção de Roel, ou então o silêncio teria sido demais para suportar. Lentamente, ele encontrou seu coração se acalmando em meio a essa tranquilidade. Algum tempo depois, a deusa-mãe finalmente falou: Eu estarei deixando este lugar amanhã. Conteúdo patrocinado. Roel ainda estava admirando a paisagem quando o anúncio abrupto o surpreendeu. Ele se virou para olhar para a deusa-mãe. Deusa-mãe, isso significa que você deveria ter visto ontem. A guerra começou. Os olhos de Roel se arregalaram quando ele ficou em silêncio. O início da guerra não era uma boa notícia para ele. À medida que a luta entre o Salvador e a deusa-mãe se intensificava, o King Maker, que possuía o poder de fazer pender a balança, só se tornaria mais importante. Esta pode ter sido a razão pela qual a deusa-mãe o chamou aqui. Isso é um lembrete sutil para eu escolher um lado? Ela vai me forçar a me juntar à sua facção, ou eliminar a variável aleatória conhecida como Kingmaker de uma vez por todas. Roel olhou severamente para as costas da deusa-mãe enquanto esperava que ela continuasse sua declaração. Se a situação realmente estivesse indo nessa direção, ele não teria escolha a não ser revidar. Embora fosse difícil para ele resistir ao selo da deusa-mãe, não era impossível se ele fizesse pleno uso da bênção de Sia, ser rumo à morte. Após um longo momento de silêncio, a deusa-mãe soltou um profundo suspiro antes de se virar para encará-lo. Seus olhos dourados não mostravam sinais de falsidade, apenas a relutância da separação. As palavras que ela falou logo depois disso o surpreenderam profundamente. Já me decidi. Você deveria ficar aqui. Conteúdo patrocinado. Capítulo 556.1 Movido 1. Conteúdo patrocinado. No andar mais alto da Torre Monsou, aquecendo-se sob o luar prateado, Roel olhou para a deusa-mãe com um olhar incrédulo em seu rosto. Independentemente de seus verdadeiros pensamentos, assim que ele aparecesse no campo de batalha, todos presumiriam que o Kingmaker havia decidido ficar do lado da facção com a qual estava, proporcionando assim uma vantagem crucial para essa facção. Apenas um governante tolo deixaria uma ferramenta tão conveniente por aí sem explorá-la. Roel suspeitava que a deusa-mãe havia coagido o Kingmaker original a se juntar à facção dela, e era por isso que ele estava preocupado em encontrar a mesma situação. No entanto, a situação estava se desenrolando em uma direção diferente do que ele esperava. Ele mal podia acreditar em seus ouvidos quando a deusa-mãe lhe disse para ficar na Torre Monsou. Embora essa decisão fosse benéfica para ele, também significava que a deusa-mãe estava perdendo uma ferramenta poderosa em suas mãos. Ele não conseguia entender por que ela tomaria tal decisão, a ponto de questioná-la inconscientemente. Por quê? Por que você está permitindo que eu fique aqui? A deusa-mãe ficou surpresa com a pergunta de Roel.
Ela ficou em silêncio por um longo tempo antes de finalmente responder. O campo de batalha é muito perigoso. Fique aqui, já que você já decidiu manter sua postura neutra. Conteúdo patrocinado. Roel olhou para a mulher à sua frente. De repente, ele sentiu como se nunca tivesse entendido. A deusa-mãe ameaçou sua vida desde a primeira vez que ela apareceu, razão pela qual ele a via como uma existência hostil e era cauteloso em relação a ela. Dada a autoridade que ele exercia como Kingmaker, era normal que a deusa-mãe e o Salvador fizessem tudo o que pudessem para conquistá-lo, o que o levou a considerar a boa vontade dela garantida. Ele pensou que a generosidade dela era uma ferramenta calculada para explorar seu valor. Foi por isso que a decisão atual da deusa-mãe foi chocante para ele. Ela escolheu não coagir nem convencê-lo a entrar no campo de batalha, mas sim mantê-lo completamente fora dele. Ele percebeu que sua impressão da deusa-mãe poderia estar errada durante todo esse tempo. Agora que ele estava reavaliando o significado por trás das ações da deusa-mãe, uma nova resposta surgiu naturalmente em sua mente. Uma mãe. Ela optou por fechar os olhos para o valor estratégico que ele representava para mantê-lo seguro na retaguarda. No banquete noturno, ela insistiu em protegê-lo, mesmo que isso esfriasse o coração de seu ajudante de maior confiança. Tudo isso só faria sentido se suas ações fossem motivadas por seus instintos maternais. A percepção disso abalou o coração de Roel. Se a deusa-mãe realmente via o Fazedor de Reis como seu filho em vez de uma ferramenta, era difícil imaginar o quanto as ações do Fazedor de Reis original haviam ferido seu coração. Ela escolheu protegê-lo, apesar de nutrir suspeitas de que ele havia conspirado com o inimigo, chegando ao ponto de fechar os olhos aos relatórios de Michel. A culpa de Roel cresceu incontrolavelmente. Ele apertou os lábios com força antes de perguntar com voz rouca: "Quão confiante você está da vitória? Eu quero te dar uma resposta definitiva, mas a verdade é que eu também não sei." A deusa-mãe ficou tão surpresa com as palavras de preocupação de Roel que atrasou sua resposta. Um breve momento depois, ela suspirou. Conteúdo patrocinado. Muitas raças compraram suas mentiras e juraram lealdade a ele. Será desvantajoso para nós enfrentá-lo em uma guerra em grande escala. Eu sou mais forte que ele, mas ele também sabe disso e fará de tudo para evitar um confronto direto comigo. Eu vejo. Sem saber como responder a essas palavras, Roel simplesmente assentiu antes de ficar em silêncio. Ele pretendia pedir à deusa-mãe que liberasse o selo sobre ele para que ele pudesse se proteger, mas não conseguiu expressar essas palavras em voz alta depois de saber sobre a intenção dela. Por outro lado, o coração da deusa-mãe se encheu de preocupação ao pensar em tudo o que havia acontecido recentemente. Não foi fácil para ela decidir manter Roel aqui, considerando os riscos envolvidos. Ela poderia enfrentar bravamente até mesmo o poderoso e astuto Salvador, mas se viu impotente contra a mente imprevisível de Roel. Se tudo isso fosse uma encenação da parte dele, isso significaria que ela acabará de expor as costas a um inimigo extremamente perigoso. A deusa-mãe olhou para Roel com muitos pensamentos passando por sua mente. Ela lutou para suprimir suas dúvidas e se convencer de que esta era a decisão certa a ser tomada. Momentos depois, ela olhou para Roel com uma expressão triste. Não deveríamos estar duvidando um do outro. Não é assim que nosso relacionamento deveria ser. Ah? Surpreso com as palavras que surgiram do nada, Roel ergueu a cabeça confuso. No entanto, a deusa-mãe estava relutante em elaborar. Depois de outro silêncio prolongado, ela olhou para ele com olhos que pareciam severos, mas desesperados. Não me traia. Conteúdo patrocinado. Quando você está apenas tentando criar um ótimo conteúdo em Tenure.com 37K7 ou 89T. Os olhos dourados de Roel se estreitaram quando ele se viu sem saber como deveria responder a essas palavras. O luar frio brilhou sobre os dois enquanto o silêncio se aproximava novamente. Devo dar a ela uma resposta definitiva? Mas não parece que ela está esperando uma resposta. Depois de alguma hesitação, Roel decidiu dizer algo, mas a deusa-mãe se antecipou. Vamos encerrar o dia. Está ficando tarde. Muitas coisas aconteceram hoje. Tenha um bom descanso. A deusa-mãe desviou os olhos como se estivesse com medo de sua resposta. Sim, deusa-mãe, Roel respondeu hesitantemente com um aceno de cabeça. Houve uma batida na porta e um criado entrou na sala de audiências e o acompanhou para fora. Enquanto isso, a deusa-mãe voltou seu olhar para fora da janela mais uma vez. Pouco antes de sair da sala de audiência,
Roel parou seus passos para olhar para a silhueta da deusa mãe com o coração pesado, mas esta não encontrou seu olhar ou se despediu dele. Sua atitude fria o deixou melancólico, mas ele se virou e saiu. O silêncio voltou à sala de audiência. Muito tempo depois, a mulher de cabelos negros banhando-se sob o luar enxugou as bordas de seus olhos avermelhados e emitiu uma ordem. Conteúdo patrocinado. Diminua a proporção de elfos superiores que o protegem e substitua-os por seu povo. Deusa Mãe, você está preocupada. É improvável que Mishir faça um movimento imprudente, mas o mesmo não pode ser dito sobre os outros elfos superiores influenciados por seu pensamento. Eu entendo, a Bland Clansvoman respondeu com uma reverência respeitosa. No entanto, ela não conseguiu ignorar suas preocupações sobre a situação. Ela levou um momento para reunir coragem antes de perguntar. Deusa Mãe, há mais um assunto que gostaria de perguntar. Vá em frente. O que devemos fazer se Lord Mishir estiver certo? A atmosfera imediatamente ficou pesada. Suor frio escorria pelas costas da Bland Clansvoman quando ela sabia que havia atingido um ponto dolorido. Demorou um pouco antes que a deusa mãe finalmente suspirasse e respondesse com voz rouca. Você está estritamente proibido de machucá-lo enquanto eu estiver fora. Vou lidar com isso quando voltar. Entendido. Com uma resposta concisa, a Bland Clansvoman fundiu-se nas sombras e desapareceu. A deusa mãe continuou silenciosamente olhando pela janela. Sob o luar frio, seu perfil parecia triste e desamparado. Conteúdo patrocinado.